programa Rede de Olhares procura por um super-herói tupiniquim. O camaleão, que é o nosso símbolo aqui do programa, quer saber por que é que a gente vive numa eterna crise de modelos e de heróis na cultura brasileira. O programa Rede de Olhares é uma produção da televisão da Universidade de Caxias do Sul, que fica aqui no Rio Grande do Sul. E pelo menos por aqui a gente não tem muita referência de herói, não é, Marcos Mantovani? Pois é, Adri, eu estava pensando sobre isso. Nós atravessando um período tão duro no nosso país, né? A gente fica tentando achar, né, uma válvula de escape, algum herói. E infelizmente a gente não consegue encontrar todo dia, né? E aí a gente tem essa tendência de vez em quando buscar em outros lugares, né, Adri? E a gente precisa aprender, na verdade, a olhar para aquele cidadão que está bem pertinho da gente e que tem uma história super bacana. Sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, e para falar conosco, estamos recebendo aqui o professor Eduardo, que é professor aqui de PP da Universidade de Caxias do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A Gisela, que é psicóloga também, seja bem-vinda. Obrigada. E também o Mário, que é professor de História. Bem-vindo. A gente recebe também a Associação Criança Feliz, que é o grupo de flauta doce. Quem trouxe esse grupo de meninas é a professora de musicalização, a Cláudia Ramos, Adri. Pois é, e para fazer um som ao longo do programa, e aí a gente vai estar conversando, inclusive, na música, como é que funciona essa história de heróis aqui com a Carol Soul Rock. Sejam bem-vindos também, viu? Obrigado. Depois a gente confere o som. Vamos falar de herói, então? Vamos começar de saída. Gisela, queria saber contigo, afinal de contas, quando a gente pensa em herói, ele tem toda uma trajetória, tem livros publicados a respeito disso, estudos, teoria, mas o que faz de uma pessoa um herói? Na verdade, Adri, o herói, ele foi muito estudado pelos mitólogos e psicólogos, principalmente os junguianos, e o que a gente trabalha é a saga mesmo do herói, porque ele é fundamental na estruturação da consciência. E o ego, que é o centro da consciência, precisa dessa parte que o herói tem, que é aquele que vai romper com alguma coisa para fazer uma iniciação em busca de algo maior, que ele se sente impelido a ir buscar. Ele realiza aquele feito e retorna para o grupo de onde ele saiu, só que ele retorna diferente. Então ele tem uma jornada que ele vai vivendo. Ele tem uma jornada que é chamada de saga do herói, a jornada do herói, e a gente precisa deste modelo para a nossa estruturação da consciência. Campbell chega a falar que o nosso nascimento já começa a ter essa saga do herói, né? Que a gente sai daquela coisa confortável e vai para o mundo. Inclusive a mãe, ele considera uma grande heroína, porque o herói é aquele que é capaz de dar vida por algo que seja mais forte do que a própria vida. E qual é a diferença de super-herói? Então, um super-herói provavelmente já foi uma adaptação sobre esses mitos antigos do herói, para que a gente possa sentir que ele não é um ser humano comum. Ele tem algo além. Superpoderes. Superpoderes, que é esses que a gente idealiza, porque às vezes é tão complicada a nossa vida, eu disse, a gente está aprendendo a ser gente, né? Tão difícil a nossa vida, assim, a gente tem tantas coisas a realizar complicadas que a gente precisa de um modelo que esteja acima do ser humano, mas a gente se inspira nesse modelo para poder também criar novas saídas para as nossas coisas do dia a dia. E quando a gente fala em, professor Eduardo, em super-heróis, não tem como não pensar em quadrinhos. Qual é essa relação que tem aí os super-heróis com os quadrinhos? Assim como a colega Gisela colocou, os quadrinhos trabalham com esse imaginário, né? A infinidade de super-heróis que nós temos, eles, né, nos trazem isso que o ser humano almeja. Agora, eu acho que sim, na nossa cultura brasileira, nós também temos muitos super-heróis. Né? Tem já que nós estamos falando em quadrinhos, tem muitos artistas de quadrinhos que têm os seus super-heróis. Então, sim, nós temos na cultura, basta procurar, a gente só não tem toda essa promoção, né? Essa mediatização desses heróis, mas nós temos alguns heróis. Vamos tentar descobrir, né, Marcos? Adri, eu vou conversar com as meninas aqui do grupo Criança Feliz, tudo bom? Como é que é teu nome? Tudo, meu nome é Agatha. Agatha, tu tem algum super-herói? O que tu pensa disso? Meu pai e minha mãe. Por que eles são teus super-heróis? Porque eles cuidam de mim, dão comida e só. Tá certo, muito obrigado. Vamos escutar tua colega, tudo bom? Como é que é teu nome? Rayane. Rayane, quem que é o teu herói? Minha mãe e meu pai. Por quê? O que um herói tem que ser para ser valorizado por ti, assim? O que eles têm que ser para serem os teus heróis? Eles cuidam de mim, me dão carinho
Ai. Não sei mais como explicar. Tá certo, obrigado. Eu quero saber se tem alguma heroína, por exemplo, das histórias em quadrinhos da televisão, Mulher Maravilha. Me diz aí, tem alguém? Tem. Quem que é? De história em quadrinhos pode ser Mulher Maravilha. Por que tu acha que ela é uma heroína? Porque, tipo, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, assim, ela ajuda muita gente, assim, ela salva. Eu acho até bom isso. Como é que é mesmo teu nome? Samara. Samara. Deixa eu escutar mais uma aqui. Como é que é teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quem que é a tua heroína? Minha mãe. Por quê? Porque ela me dá carinho, dedicação, me dá muitas coisas, estudo e me ajuda em tudo. Tá certo, muito obrigado. A gente vai aproveitar agora para assistir um material. Nós conversamos por Skype com o Will Conrad, um quadrinista lá de Belo Horizonte. Ele está redesenhando os super-heróis Marvel e também do DC Comics. Vamos ver agora. A cultura do Brasil, ela não é a mesma cultura, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito fanista, eles têm muito essa coisa da bandeira e o personagem que é o símbolo da nação. A nossa cultura é um pouco diferente, eu acho que ela vai mais pelo lado do folclore. Nós temos os nossos heróis, mas nós não temos os super-heróis. Agora, eu acho que os heróis que nós temos, eles não deixam de ser super a maneira deles. A cultura do super-herói, ela acabou sendo importada dos Estados Unidos porque as revistas às quais nós tínhamos acesso eram as revistas que vinham de fora, né? Na época da Abril, a Abril republicava as histórias da Marvel e tal. Então, acho que ficou meio estigmatizado essa questão do super-herói americano porque era o que a gente recebia. Então, é o que o pessoal aqui começou a seguir. Pois é, e aí a gente ouve as meninas falando de mãe, de pai, a gente ouve essa relação, Mário, que a gente tem modelos também, né, que a gente acaba seguindo, alguns que ficaram na memória, como o próprio Ayrton Senna, que são mais de carne e osso, sabe, esses heróis mais carne e osso. Claro. Hoje a gente parece que não tem muito, a gente está vivendo uma crise aí, nesse sentido? Na verdade, eu não sei se é uma crise de falta de heróis ou se está ressignificando quem são os heróis. Né? Aqueles heróis que são mais conhecidos, assim, que a história nos traz, né? Vamos voltar lá que a história, ela nasce através de relatos heróicos. Na Grécia, a história escrita. Então, o herói está presente na história desde o início. E as visões do herói que mais se popularizaram, de um ponto de vista histórico, são as do herói positivista, aquele herói fundador da nação, o herói das guerras, né? O herói da virtude, que não teria um herói sem erros, sem defeitos, que já é uma visão que a sociedade superou, mas que ainda está muito presente na hora, ali a gente vê nos nomes de ruas, nesses tipos de coisa. Depois, outra visão que se populariza é a visão marxista do herói, quando ao povo é dado o papel de herói da história. E desse povo surgem os heróis revolucionários. Então, já não é mais um herói da virtude, e sim é o herói da ideologia. Ele tem as suas ideias, ele defende as suas ideias, né? Mas ele não precisa ter o caráter perfeito. E a partir daí, então, começa esse pensamento, agora numa vertente mais recente da história, né? Na história cultural, aonde se ressignifica o papel do herói. O herói enquanto um ator social. Então, começa a se analisar assim, o meio, as paixões, as motivações, e não um herói deslocado da sociedade, sim um herói inserido na sociedade. E que ele é mais difícil da gente identificar e mais difícil da gente seguir, porque ele não é perfeito em caráter. Uhum. Então, eu vejo isso um pouco acontecer. Claro. E Eduardo, aí a gente pegando essa fala aí do Mário, porque daí tem alguns que a mídia se apropriou, né? Que, por exemplo, lá na década de 60 tinha o vigilante rodoviário que foi criado, que era meio alguém que estava cuidando sempre, né, do trânsito. A gente muito recentemente teve o Capitão Nascimento, que também vem do cinema. O que significa isso? É uma forma de tentar trazer de volta alguma forma da gente também conseguir se identificar enquanto brasileiro? Sim, eu acho assim, se a gente pensar no herói, num personagem, né, numa referência, em termos de, mesmo que surja da literatura, ou que surja da tradição. Sim, da história, né? Da história, ou de né? carne e osso e tal. Claro. Se ele tem esses traços físicos e psicológicos que compõem esse personagem,
Nós, brasileiros, estamos repletos dessas referências. Agora, muitos deles, e eu acho que até a grande maioria, não tem uma projeção midiática, que é onde a gente começa a descobrir, né? A grande maioria do pessoal vê o cinema, assiste a TV, mas não vai à biblioteca. Eles estão ali na biblioteca, esses heróis, né? Basta a gente encontrá-los. Então, se você começa a estudar a história da nossa região, a história do nosso estado, começam a surgir esses personagens que, por não terem um espaço, ou não serem quadrinizados, não serem documentados, não serem transformados em heróis de um filme de longa-metragem com superproduções, aí acaba não, exato, né? A gente acha que eles não têm, a gente acha que eles não existem, mas eles existem. A gente até tinha separado, enquanto nós conversávamos, uma imagem do Sepete Araju, que é um guerreiro também aqui do Rio Grande do Sul, que também fez muito, né? E é bem isso, às vezes acaba não tendo esse destaque todo. Vamos falar de música? Porque na música também tem heróis. Deixa eu te entregar esse aqui. E aí, Carol? Tudo bom? Apresenta pra nós, quem é a banda? Então, Roberto Faleiro, Carolina Souza, Robledo Rock. Somos a Carol Soul Rock. O que vocês vão tocar pra gente? Porque tem um link aí com o herói também. A gente escolheu uma música do David Bowie, Heroes, que seriam os heróis. Essa música é muito bonita e fala, né, a respeito. Tipo, a gente pode ser herói pelo menos por um dia, né? Acho que todos nós podemos. Então, esse é o som que a gente vai fazer. Ótimo. Então, a gente vai ouvir vocês, sai com essa mensagem e volta na sequência. Vamos lá? Just like a dolphin can swim. Yeah, but nothing's gonna keep us together. Yeah, we're gonna be there forever and ever. 'Cause we can be heroes just for one day. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares. Hoje nós estamos falando a respeito de heróis e de super-heróis. E a gente está aqui discutindo, não é, Marcos Mantovani? Pois é, foi muito legal, até que ponto a gente quer realmente ter superpoderes? Exato. E eu queria conversar com a Eduarda aqui, Adri. Vou dar o microfone para ela. Tudo bem, Eduarda? Tudo. Você gostaria de ter superpoderes ou não? Sim. Qual superpoder você gostaria de ter? Eu queria poder sumir. Sumir? Olha só, Sumir. Interessante. Por que sumir? Porque eu acho legal, assim, porque quando tu tá num lugar assim que tu se sente mal, que tu não quer ficar ali, tu pode sumir. Ah, que legal. Vamos escutar da Emily. Emily, quando tu tá tocando a tua flauta aí, tu te sente uma heroína de certa forma ou não? Sim, às vezes sim. Mas às vezes quando eu erro, não me sinto, não. Eu tenho vontade de parar e de ficar invisível. Mas quando eu acerto, sim, eu me sinto uma heroína, sim.
E a partir de amanhã elas vão ser heroínas, né? Porque vão estar aparecendo na televisão. É verdade, legal. A partir de hoje, na verdade. É verdade. Obrigado, Emily. Muito obrigado. Muito bem. Vamos falar mais a respeito de heróis e de vilões. E eu acho que a gente poderia entrar agora, Marcos Mantovani, e falar sobre os anti-heróis, que tal? Pois é, a gente conversou com a professora aqui da universidade e a gente quis saber dela quais são os anti-heróis da literatura, né, Adri? Porque a gente tem aí Macunaíma, né, tem o personagem Leonardinho. Então ela vai contar um pouco para nós sobre esses anti-heróis da literatura brasileira. Vamos ver. O Macunaíma, na realidade, é considerado o primeiro anti-herói da literatura brasileira. Por quê? Porque exatamente por suas características de não ter vontade de trabalhar, de ser mentiroso, de procurar tirar vantagem de tudo, que pela, digamos, tradição nós atribuímos ao povo brasileiro, o que na minha opinião também é um pouco injusto. O Macunaíma, pela própria origem dele, o Macunaíma sai lá do Mato Virgem e ele passa por uma série de transformações, porque originalmente ele é negro, de uma tribo de negros, que depois, em vindo para São Paulo, ele fica branco. Então aí nós já estamos criando um estereótipo do que negro é ruim e branco é bom, o que também não é verdadeiro, né? O Leonardinho, o Leonardinho é filho de uma pisadela e de um beliscão. Ele se identifica bastante com o herói picaresco, né? Que é aquele herói que vem de uma classe inferior, que tem que lutar muito para progredir na vida. Só que, casualmente, o Leonardinho, não, ele vem de uma classe relativamente inferior, ele vem do povo. Mas ele nunca precisou fazer força absolutamente nenhuma, porque sempre alguém resolve seus problemas. Então, ele se caracteriza por aquele tipo de malandragem, digamos, mais o tipo gozador. E Mari, qual que é a diferença do anti-herói para o vilão? Eu vejo que o anti-herói, na verdade, ele tem a simpatia do público, né? Ele vai buscar a simpatia do público. O anti-herói, na verdade, é um herói que vai fugir daquela convenção, né? Que vai ter algumas falhas de caráter, que vai mostrar muitas vezes até o que a pessoa sente em relação ao grupo, né? Ele demonstra mais os sentimentos, ele não é aquela perfeição. Já o vilão não, o vilão vai se colocar como um malfeitor e que vai prejudicar, né? Os seus atos vão prejudicar a todos. O anti-herói, muitas vezes, ele através dos seus atos, que nem sempre são corretos, mas no final tudo vai se organizar e tudo vai dar certo, né? Tem essa questão também da esperança das coisas melhorarem, que é muito importante, assim, para nós aqui no Brasil. A gente manter esse pensamento, essa ideia. Mas a gente sente uma certa simpatia. Eu não sei se é pelo anti-herói ou se é pelo vilão. A gente até está com algumas imagens ali, Gisele. Por que a gente sente essa simpatia, hein, por esse vilão? Eu acredito, Adri, que todos nós temos esse vilão dentro de nós. Nós trabalhamos muito isso em psicologia junguiana, né? A nossa sombra, ela tem muita força. Então, essas coisas que o Mário estava falando, né, que a gente é obrigada a deixar de lado aquilo que é correto, politicamente correto, né, que a gente vai empurrando e reprimindo na nossa vida, guarda muita força, muita energia. Então, essa sombra vai prejudicando a gente mesmo se a gente não for lá e integrar ela na nossa totalidade. Porque a gente sente muitas vezes nas histórias que o herói vai acabar integrando a força do vilão. Né? Diferente do anti-herói, que ele está mais para malandragem. Só que se a gente for olhar lá no início mesmo, o herói da mitologia, ele também tinha essas características da malandragem. Ele não é tão certinho e bonzinho como depois foi sendo ressignificado no decorrer da história. Então é interessante porque todas essas coisas do herói estão dentro de nós como a construção da nossa personalidade mesmo. E a sombra, o vilão, está presente todo o tempo com a gente. Não adianta a gente querer disfarçar muito, não, porque uma hora ou outra ela aparece. Adri, eu quero saber dessas meninas se elas têm, se elas... E tu tem um vilão? Pois é, eu estava aqui pensando, eu acho que não tem um vilão predileto assim, pensando. Tu tem? Eu gosto do Dick Vigarista. Dick Vigarista. Mas eu acho que ele é mais um anti-herói, né, do que um vilão. Dick Vigarista. Não é tão maldoso assim, né? Quero saber delas, eu não falei com você ainda. Como é que é teu nome? Pode segurar aqui. Meu nome é Edilane. Tudo bem, Edilane? Tem algum vilão, assim, que você tem alguma simpatia para alguém mal, assim, de algum vilão?
Coringa. Florinda, por quê? Que ele é bem mau e ele é tipo um palhaço. Tá certo, muito obrigado. Vamos perguntar de novo pra ti, se tem algum... me lembra o teu nome? Rayane. Rayane, qual é o vilão que você admira e por quê, se é que admira algum? Ai, eu não tenho nenhum. Nenhum? Alguém admira algum vilão aqui? Será que o herói também falha, Adri? O herói falha, Eduardo? Falha. Quando a gente constrói um herói, ele precisa, né? Ele não pode dar tudo certo para ele, senão a história perde a graça, né? Quem é que quer ver a história de um super-herói que sai voando, resolve todos os problemas? Não tem muita graça. Então a gente precisa colocar alguns problemas na vida desse herói em que ele vai sucumbir diante desses problemas, porque aí você torna a derrota ela mais significativa, né? Ou seja, ultrapassar aquele obstáculo que ficou maior do que a gente achava que era. Isso torna a história, né, onde esse herói está inserido, muito mais dinâmica, muito mais interessante, né, em criar esses obstáculos maiores. Mas, claro, ele precisa falhar. A gente até diga... Muito mais Porque humano. como o herói está entre a coisa divina, porque geralmente ele é filho de um deus com uma mortal, né? Ou uma deusa com um mortal. E se ele não falhar, a gente não consegue se identificar com ele. Isso é muito interessante mesmo. E até os redesenhos que a Marvel está fazendo agora, é um redesenho realmente, né, desses super-heróis muito mais humanos. Muito mais humanos. A gente precisa trazer eles mais para a nossa dimensão humana. Eu acho que é isso sim que a gente está ressignificando e tentando construir essa identidade mais possível para aquilo que é ser herói hoje. E é importante a gente ter um herói sempre, independente se é da ficção ou da realidade? É muito importante porque, na verdade, é uma coisa automática em nós. Como é um arquétipo, ele é um modelo que a gente vai ter identificação com ele, né? Seja na ficção, seja na realidade. A gente precisa de alguém que nos inspire, né? A gente acredita que na primeira metade da vida, principalmente, até a meia-idade, é fundamental essa questão heróica. Depois, na segunda metade, tu já tem que recolher tuas armas, porque o herói está muito próximo do guerreiro, né? Ele quer ir lá, ele quer se mostrar, ele quer ir para o mundo. Depois, quando tu começa a amadurecer, a coisa já reverte um pouquinho, tu vai mais colher os frutos, mas cada vez que algo novo na tua vida aparece, tu precisa do herói. Então, ele está sempre acendendo em nós essa coisa de que eu vou lá e vou conquistar. E ele vai amadurecendo com a gente? A gente espera que sim, né? Tem gente que não consegue muito, mas isso só cada um pode falar, porque a vida de cada um, né? Só o seu dono sabe dela. Tá bom, gente. Obrigada, viu, pela vinda de vocês. Foi ótimo. Falamos sobre heróis e sobre super-heróis. E fica isso, né, da gente sempre ter alguém em quem se inspirar, que eu acho que é o principal, né, Marcos? Claro. Eu queria só saber, Adi, se tem algum superpoder que tu gostaria de ter que tu não tem. Ai, sabe quem que eu gosto? Eu adoro a Tempestade do X-Men. Sabe, que assim, que tem aquele olhão, assim, consegue fazer o tempo ficar chuvoso e tudo. E voar, assim, eu adoro isso. Eu acho que eu gostaria de poder ler as pessoas com mais rapidez e mais profundidade. Tu também quer ser mutante que nem eu. É verdade. Adri, eu vou lembrar então o pessoal que está nos assistindo, que quiser acompanhar um pouco mais, conhecer um pouco mais da UX TV aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, pode entrar no uxtv.com.br e vai conhecer todo o nosso trabalho. Bacana. Vamos pra música? Vamos lá, né? Gente, obrigada pela vinda de vocês também, viu? Vamos encerrar com música falando de herói, um herói brasileiro. Seguinte, já que a gente falou dos heróis, né, na primeira, agora a gente vai falar dos anti-heróis. Ótimo. Então. Vamos lá, música do Raulzinho. Obrigada. A gente fica por aqui. Até a próxima. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. O Durango Kid só existe no gibi e quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.